No treinamento físico, muito se fala sobre volume e intensidade, mas nesse vídeo eu vou explicar para você sobre densidade. O que é a densidade? Como que ela se comporta dentro da nossa sessão de treino? E aí, aqui é o Henrique Noal e eu ajudo as pessoas a ter mais força e condicionamento através do exercício físico. A densidade ela é definida pela divisão entre o tempo de trabalho e o tempo de descanso, ou seja, o tempo que eu realmente estou fazendo o exercício e o tempo que eu estou descansando. E como que isso se relaciona com os nossos sistemas energéticos e dessa forma isso vai gerar adaptações no nosso corpo. Para ficar mais fácil, eu vou trazer uma fórmula para ficar melhor de visualizar. Essa letra D representa a densidade do treinamento. Lá em cima está escrito TR, ou seja, tempo de realização dos exercícios, ou tempo sob tensão muscular, e embaixo TT, ou seja, o tempo total da sessão, incluindo também os descansos. Um treino de alta densidade significa que a pessoa ficou um tempo maior sob tensão, às vezes um maior volume de treino, quando comparado com o tempo de descanso. Da mesma forma que um treino de baixa densidade significa que o tempo de descanso foi maior quando comparado a esse tempo sob tensão. Agora eu vou trazer um exemplo em números que vai ficar muito fácil de visualizar. Por exemplo, o indivíduo 1 vai fazer um treino de peitoral. Nesse treino, ele vai fazer 4 exercícios. Em cada exercício, ele vai fazer 5 séries de 8. Ou seja, em cada exercício ele faz 40 repetições. Para eu saber o total de repetições que ele vai fazer em todo o treino, ele precisa pegar esses 4 exercícios e multiplicar por 40 repetições, que é o número total que ele faz em cada exercício. Dessa forma, 4 vezes 40 são 160 repetições. E vamos colocar aqui, dentro desse cenário hipotético, que ele demorou 60 minutos para realizar esse treino. O indivíduo 2, ele fez esse mesmo treino de peitoral, onde ele fez 4 exercícios, 5 séries de 8 em cada exercício, totalizando 40 repetições em cada exercício. Pegamos esses 4 exercícios e multiplicamos por 40, ou seja, também dá 160 repetições. Mas aqui está o detalhe. O tempo total de sessão dele foi de 45 minutos. Logo, quando a gente compara o indivíduo 1 com o indivíduo 2, o indivíduo 1, naquele volume de 160 repetições, ele demorou 60 minutos para fazer. O indivíduo 2, dentro dessas 160 repetições, ele demorou 45 minutos para fazer. Logo, o indivíduo 1 teve um treino menos denso do que o indivíduo 2. Por quê? Porque o indivíduo 2 conseguiu fazer o mesmo número de repetições que o indivíduo 1 num menor tempo. Ou seja, essa relação entre esforço, tempo sob tensão e o tempo de recuperação é o que nos traz esse conceito de densidade do treinamento. Mas como essa densidade afeta o meu treino? Essa relação entre tempo de execução do exercício, tempo sob tensão e tempo de descanso vai influenciar nas respostas fisiológicas por conta dos nossos sistemas energéticos, alterando o equilíbrio entre estresse mecânico, fadiga neural e o estresse metabólico, onde normalmente treinos com uma alta densidade, a gente vai ter um estresse metabólico maior, logo uma fadiga mais acentuada. Isso é bom ou é ruim? Depende. Depende para que você está fazendo essa sessão ou esse estímulo. Da mesma forma que um treino de baixa densidade vai trazer um estresse fisiológico diferente, acumulando menos fadiga. Isso é bom ou isso é ruim? Depende para o que você está fazendo essa sessão. E tem mais um detalhe. Essa manipulação da densidade, ela não se dá somente por esse tempo de descanso. No exemplo que eu dei do indivíduo 1, que treinou em 60 minutos, e o indivíduo 2, que treinou em 45 minutos, no momento que a gente traz uma realidade de 2 indivíduos que têm o mesmo tempo de sessão de treino, então vamos colocar aí 1h20, qual seria a pessoa que teve uma densidade maior do treino? Aquela pessoa que tracionou mais carga. Ou seja, eles têm o mesmo tempo de sessão, mas um indivíduo conseguiu fazer muito mais séries ou repetições, logo tracionando mais carga, comparado com o indivíduo 2 que teve um tempo de sessão de 1h20, mas
conseguiu tracionar menos carga. Pensando na questão da hipertrofia e sabendo que ela é uma adaptação fisiológica ao estímulo que a gente está propondo para o nosso organismo, o que importa lá no final é justamente o volume total de treino, ou seja, o quanto de carga a gente consegue tracionar. Esse conceito da densidade e essa estratégia de manipular o tempo de descanso, o tempo de sessão, é justamente para aquelas pessoas que precisam aumentar o seu volume de treino, mas não tem muito tempo para ficar dentro da academia. Tem às vezes 45 minutos ou 60 minutos. E para aumentar esse volume de treino, às vezes vai ter que usar métodos que mexem nessa densidade do treinamento. E que métodos são esses? Aí a gente entra nos detalhes dos métodos do drop set, do cluster set, do rest pause, trabalhos de pirâmide, entre outros métodos que eu vou abordar num próximo vídeo. O mais importante é que você entenda que esse conceito da densidade, ele não vai ser manipulado somente pelo tempo de descanso. A gente vai ter que ter essa relação sempre de esforço, ou seja, tempo sob tensão, volume tracionado, carga movimentada e esse tempo de sessão. E dentro desse tempo de sessão, a gente vai ter a manipulação desses tempos de descanso. E tudo isso organizado de acordo com o seu objetivo. Então, se você tem dúvida de como manipular essa densidade e quando você deve fazer treinos de alta densidade ou de baixa densidade, aqui embaixo na descrição tem um link da minha consultoria online e dessa forma eu consigo te ajudar conseguindo construir uma programação que se encaixe no seu dia a dia, conseguindo te ajudar a atingir os melhores resultados. Então, se você gostou desse vídeo, se você conhecia ou não conhecia esse conceito e conhece outras pessoas que também têm essa dúvida, compartilhe esse conteúdo com essas pessoas. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço!